Procrastinação, um mal inevitável. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar 5 coisas que as pessoas não falam sobre procrastinação. Vem comigo. Antes disso, antes da gente falar das 5 coisas, eu quero que você entenda que todo mundo procrastina. A procrastinação faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso ano. Mas precisamos falar um pouco sobre a diferença de procrastinação e vício em procrastinar. A procrastinação ela acontece quando você fica rolando a tela do feed, recebendo descargas de dopamina. Ou até mesmo quando fica um final de semana inteiro assistindo séries, filmes, ou até maratonar uma série. Ou até mesmo quando você fica assistindo vídeos no YouTube até as 4, 5 horas da manhã e no outro dia se pergunta por que fez isso. Isso é procrastinar. Procrastinar também é quando você precisa fazer uma tarefa que vai te ajudar a ser um profissional melhor, vai ajudar você a se desenvolver como pessoa, como profissional, e você faz tudo, organiza a sua casa, lava a louça, lava a roupa, faz tudo na sua casa, menos exatamente aquela tarefa. Isso também é procrastinar. Já o vício em procrastinação, vício é algo que se você retirar, um exemplo disso é quando você fica longe do celular. Faça o teste. Se você tiver uma sensação de que está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa na sua rotina, está faltando alguma coisa nas suas mãos e que você não se sente bem com essa falta, por exemplo, quer dizer que talvez você tenha vício no celular e que esse vício no celular ele atrapalha a sua vida, ele atrapalha a sua produtividade, ele atrapalha porque você poderia estar fazendo alguma coisa com maior relevância. Um outro exemplo, o problema não é procrastinar, o problema é que essa procrastinação, por exemplo, ela vai atrapalhar a sua vida. Pensa comigo, digamos que você está na rede social e você teve algum problema aquele dia, você está estressado, estressada, ansiosa, cansada, e você está ali rolando o feed. Cada vez que você rola o feed, acontece um disparo de dopamina no seu cérebro. Esse disparo de dopamina no seu cérebro, ele vai alimentar o seu cérebro com o hormônio da felicidade, que é a dopamina. Ao mesmo tempo, ele vai ensinar 3 coisas para o seu cérebro: que você recebe algo fácil, com alta frequência, e que não precisa de nenhum esforço para receber esse estímulo. Percebe como isso é interessante? Porque você está ensinando o seu cérebro que para ter hormônio da felicidade, que é a dopamina, você não precisa se esforçar, você precisa ter, você com uma frequência alta e ao mesmo tempo com pouco esforço, você recebe a dopamina da mesma forma. Você treina o seu cérebro para isso. Só que quando a gente fala na vida, quando a gente fala de mudanças na nossa vida como um todo, desde mudar a nossa composição corporal, mudar o nosso físico, mudar de carreira, construir algum projeto, mudar, construir uma rotina, construir um casamento, construir relacionamentos, tudo isso, primeiro, leva tempo, a frequência é baixa e demanda muito esforço. Então, quando você compara as duas situações, é muito mais fácil você receber hormônios da felicidade mexendo no celular do que através de uma situação desconfortável em que você precisa
fazer algum esforço para conquistar aquilo. E outra, a recompensa muitas vezes é muito longe. Vou dar um exemplo de quem estuda para concurso público. Então você começa a estudar, você tem pelo menos 10 matérias que você não lembra. Não é que não lembra na escola, mas, por exemplo, português, matemática, raciocínio lógico matemático, quem sabe física. São coisas que você aprendeu na escola, mas elas são informações que elas estão muito profundas. Então você precisa rever essas informações para relembrar e assim fixar elas na sua cabeça. Mas ao mesmo tempo, talvez você tenha direito administrativo, penal, processo penal, contabilidade, estatísticas, que você precisa estudar e aprender do zero. E isso, além disso, você precisa também estudar uma redação de 30 linhas, que seja uma redação estruturada no concurso que você vai fazer. E cada banca tem a sua estrutura de prova. Então, passar num concurso demanda tempo, pelo menos 2 a 3 anos. Pessoas conseguem passar antes, ok, tudo bem, mas a maioria das vezes 3 a 4 anos. Eu sei porque eu tenho alguns amigos que ainda estudam e já passaram em concursos públicos. Só que isso demanda tempo, demanda esforço, a recompensa ela não é alta, ou melhor, a recompensa ela é alta, mas a recompensa da dopamina, ela não é contínua. Todos os dias você precisa pensar no que você vai estudar, você precisa ter uma organização e você precisa entender que é um processo e que leva tempo. Até mesmo para desenvolver habilidades como ter uma oratória melhor, sintetizar ideias, vir até você aqui e falar de uma forma fluida que eu estou desenvolvendo, né? Tudo isso demanda esforço, tudo isso demanda prática. Então agora eu vou falar 5 curiosidades que as pessoas não falam sobre a procrastinação. E talvez alguma delas sirva para você. Espero que sim. Primeiro, ela é inevitável. Você vai procrastinar hoje, amanhã, depois de amanhã e não toda a sua vida, mas durante a sua vida você vai procrastinar. Primeiro, você precisa entender que a procrastinação, ela também tem a função de descansar o seu cérebro. E a procrastinação ela vai acontecer quando você precisa fazer alguma coisa que demande muita energia do seu cérebro. Exemplo, eu vou estudar roteiros para o YouTube, mas eu estudei muito pouco, então é um conteúdo novo, é um conteúdo um pouco denso, é um conteúdo que eu precise colocar mais foco e atenção. Ao mesmo tempo que eu começo a estudar sobre isso, eu começo a escrever, surgem várias vontades, como organizar a minha escrivaninha, como organizar a minha dieta, como mandar mensagem para um aluno, como lavar louça, como organizar a casa. Surgem outras vontades, menos a vontade de estudar roteiro. Mas eu preciso estudar. Então eu começo, eu pratico o estudo pelo menos 5 minutos e depois flui, fica muito mais fácil. Mas eu preciso me policiar. Por quê? Porque não tem ninguém olhando para mim ou mandando eu fazer isso. Eu, a partir da minha vontade, eu preciso sentar a minha bunda na cadeira e estudar. Mas lembre-se, a procrastinação em algum momento ela vai acontecer. Segunda curiosidade que as pessoas não falam é: seu medo de errar é maior que sua procrastinação. Você fica preocupado, você fica com medo de errar, você fica preocupado com a opinião das outras pessoas, você fica preocupado que talvez não dê certo, você fica preocupado em entender que você não pode fracassar, mas isso também é inevitável. Errar é inevitável, fracassar é inevitável. E eu, hoje, com 33 anos, estou entendendo muito melhor isso do que o ano passado. Porque para iniciar um projeto, eu preciso gravar um vídeo
para transmitir essa mensagem para você, eu preciso estar aqui e gravar um vídeo para você. Eu preciso fazer isso. Que antes eu tinha um pouco de vergonha, um pouco de receio, mas na verdade eu ficava preocupado com o que os outros iam falar. Quem gostar do conteúdo, quem gostar da minha fala, quem gostar da minha forma de sintetizar e compartilhar as ideias, fica. Quem não gosta vai sair e tá tudo bem. Mas eu preciso testar isso, eu preciso errar, eu preciso muitas vezes repetir algumas palavras, eu preciso dar pequenas pausas para sintetizar melhor as ideias, mas somente errando eu vou aprender. É muito fácil falar que você pode aprender com o erro dos outros, mas eu não sou assim. Eu, a maioria das vezes, eu vou aprender com o meu próprio erro. E outra, eu vou internalizar aquele erro de uma outra forma, eu vou internalizar a ideia daquele erro de uma outra maneira. Então eu preciso errar. É a mesma coisa quando a gente fala sobre, um exemplo, eu sou personal, trabalho com estilo de vida e emagrecimento voltados à construção de hábitos saudáveis, hábitos corretos, que formarão a sua rotina e que te levarão para o seu objetivo corporal ou de carreira, ou de pessoa, ou de desenvolvimento pessoal. E eu trabalho com alunos que muitas vezes eles estão numa rotina que a alimentação está encaixada, que os treinos estão encaixados, que o sono está bacana, que tudo está fluindo. Em algum momento fica doente, pega uma gripe, um resfriado, que fica um dia, 2 sem treinar ou até mesmo uma semana. E ao mesmo tempo, você precisa retornar àquela rotina, porque é só errando que se aprende. Não é só errando, mas a maioria das vezes é errando que se aprende. Falhar é inevitável. Eu preciso errar, eu preciso aprender com o meu erro e entender que somente errando eu vou aprender. Acertando com certeza, mas acertar eu vou aprender uma forma de fazer correto. Errar, eu vou errar 5 vezes, mas eu vou aprender como não fazer 5 vezes, não cometer 5 vezes aquele erro. Terceira curiosidade sobre a procrastinação que as pessoas não falam é quanto maior a busca pela perfeição, maior será a sua procrastinação. Você comprou vários cursos, você estudou várias vezes, você quer estudar um pouco mais, você quer ler mais algum livro, você quer se aperfeiçoar de alguma forma, você quer organizar os seus objetivos no Notion, a sua. Então a busca da perfeição, ela vai te atrapalhar, ela vai limitar quem você quer se tornar, porque você vai parar de, ou melhor, a sua ação vai diminuir muito, o poder da sua ação vai diminuir muito. O poder da sua ação ali diminui porque você tem medo de não se sentir pronto, mas o estar pronto, você vai somente estar pronto ao decorrer do processo. E também não vai sentir pronto, porque você vai buscar novas formas de se aperfeiçoar. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no YouTube, então eu preciso estudar mais sobre roteiro, sobre retórica, sobre sintetizar melhor os meus pensamentos, sobre como gravar de uma outra forma. Então, ao mesmo tempo do processo, que é um objetivo meu aqui, a criar uma comunidade que fala sobre construção de hábitos e ao mesmo tempo construção de rotina que vai levar você na direção do seu objetivo, seja ele qual for na sua vida, seja ele emagrecimento, melhorias, seja ele com desenvolvimento pessoal, seja ele com desenvolvimento de habilidades, sejam ele como construção de patrimônio, tudo isso é os seus hábitos que vão definir. Tudo isso são os seus hábitos. Então, se eu tiver medo de sempre, ou melhor, de pensar que não é perfeito a maneira com que eu falo, e não é, né? Não é.
a maneira com que eu construo ideias ainda não é a maneira que eu quero passar, mas mesmo assim eu estou aqui passando para você, então eu não iria gravar esse vídeo. Simplesmente eu não iria praticar para melhorar essa habilidade. Por isso que a perfeição, ela te atrapalha muito e faz você procrastinar. Quarta coisa curiosa é: o seu ambiente é seu maior desafio. Retire todas as distrações. Distrações eu quero dizer com o celular perto, ou melhor ainda, eu estou aqui, estou gravando esse vídeo para você, estou concentrado na minha fala, no meu roteiro, eu coloco aqui uma linha de pensamento, de ideias para que eu não me perca. Ao mesmo tempo, se eu deixar o meu celular perto, vai apitar. Vai apitar notificações, vai vibrar e eu vou estar atentado a verificar o meu celular. Por quê? Porque chegou notificações, ou melhor, chegaram notificações. E eu vou olhar meu celular, eu vou responder e ao mesmo tempo eu vou entrar no Instagram e eu vou perder meu foco aqui sobre o raciocínio e as ideias que eu quero passar para você. Por isso que, enquanto eu estou aqui na minha caverna, na minha escrivaninha, o celular fica em outro cômodo. As notificações não existem no meu celular. E quem quiser falar comigo vai ter que me ligar. Por exemplo, a minha esposa já sabe disso. Ou outro exemplo, se você quer perder peso, você precisa criar uma rotina e ter um ambiente que vai facilitar você a perder peso. Você vai precisar ter os seus alimentos organizados, suas refeições organizadas, você vai precisar ter sempre uma garrafa de água por perto para que você se mantenha hidratado, você vai precisar ter a sua roupa arrumada para ir treinar. Tudo isso faz parte de um ambiente organizado e que te leve na direção do objetivo da perda de peso. Ou um outro exemplo também é a leitura. Muitas vezes eu já me peguei lendo no sofá. Ler no sofá não dá, porque o sofá é lugar de descansar, de cochilar, de assistir filme, não é lugar para ler livros. E o meu cérebro já está treinado para isso. Então, por que eu vou ler no sofá? Eu vou treinar o meu cérebro para estar aqui, sentar na mesa, ou melhor, sentar à mesa e ler no ambiente apropriado para isso. E o ambiente, quando eu falo de ambiente, é para tudo na nossa vida, não é somente para leitura, para fazer dieta ou simplesmente para estar aqui gravando um vídeo para você, é para tudo. Quinta coisa que as pessoas não falam sobre procrastinação é: tenha um momento do seu dia para procrastinar. Isso, exatamente isso. Você vai separar 30 minutos do seu dia, naquele momento, naquela hora, você vai colocar um cronômetro, claro, mas você vai procrastinar, você não vai fazer nada. Talvez as pessoas confundam isso com ócio, mas você vai separar esse tempo. Então, a próxima parte aqui que eu quero compartilhar com você é 3 passos que eu faço, que são práticos, fáceis e você consegue aplicá-los agora, para diminuir a sua procrastinação. Passo número 1 é: organize seus horários na agenda. Eu hoje estou utilizando o Google Agenda, que eu consigo editar a minha agenda pelo computador, sem depender do celular. Antes eu usava o Riddle. O Riddle foi bom enquanto durou, mas hoje eu prefiro o Google Agenda. Então eu coloco os horários dos meus alunos, o horário que eu tenho que comer e também as tarefas que eu vou fazer no dia, como por exemplo sentar aqui e gravar um vídeo sobre procrastinação. Assim a minha cabeça ela funciona de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática. E eu tiro todas as ideias e todos os compromissos, ou a maioria deles, que estão acumulados na minha cabeça e coloco eles para fora. Assim, deixando mais espaço para que a minha cabeça pense em coisas mais importantes. Segundo passo é: escreva exatamente a tarefa que você precisa fazer na agenda, que é o que eu falei, para que as informações diminuam na minha cabeça e a minha cabeça tenha mais energia para pensar em coisas muito mais importantes. Terceiro,
coloque um temporizador para cada tarefa. Temporizador é um cronômetro que ele diminui. Então, em vez de começar em 0, 1, 2, 3, ele começa em 59, 58 e assim por diante. Isso ajuda muito a eu não ficar imerso numa tarefa, para entender que talvez aquele dia, naquele momento, aquela tarefa, ela não seja um dia bom para fazer aquilo. E aí eu coloco pelo menos 1 hora cada tarefa. Se eu não conseguir concluir, tá tudo bem, eu continuo no outro dia. Mas a ideia sempre é concluir a tarefa no período de 1 hora. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e rumo aos 100 inscritos do canal. Te vejo na próxima.